Meu amigão, olá minha amigona do laccursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai continuar conversando sobre a Lei 8.112, Direitos e Vantagens do Servidor Público, parte 2. E depois tem a parte 3. Esse pedaço é grande, são 8 capítulos da Lei 8.112 para a gente vencer, e a gente vai vencer, porque aqui é assim, não tem conversa não, a gente vai desossar essa lei, beleza? Olha só, 8.112, Direitos e Vantagens, parte 2, e a gente vai ter lei, doutrina e outras normas, né? Exercícios também, e mais exemplos para fixar legal a matéria. Bora? Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho? Preparado, meu amigão? Preparado, bonitona? Então agora a gente vai falar sobre adicionais, exatamente, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de penosidade, trabalho penoso. Já chama atenção para você por uma coisa muito legal, a Lei 8.112 prevê o trabalho penoso, diferentemente da CLT, que não prevê para a iniciativa privada o trabalho penoso, Embora a Constituição da República faça a previsão constitucional lá no artigo 7º de que o trabalho pode ser insalubre, penoso ou perigoso, a CLT não tem regulamentação para trabalho penoso. Verdade. Na iniciativa privada, nenhum trabalhador ganha por atividade penosa, salvo se houver alguma lei específica para um cargo determinado, porque pelas regras da consolidação das leis trabalhistas, pela gloriosa CLT de 1943, salvo engano, não tem penosidade lá. Se trabalhar em local penoso é um abraço. Já 8.112, para os servidores públicos civis da União, administração direta e indireta, tem sim o adicional de penosidade. Belezinha? Esse é o primeiro alerta sobre essa aula de hoje. Agora vamos conversar sobre insalubridade e periculosidade, depois eu converso com vocês sobre a penosidade, sobre a penosidade. Insalubridade e periculosidade. Insalubridade vem de insalubre, local nocivo à saúde do trabalhador, exatamente. Trabalhar em local onde há um efeito negativo para a saúde do trabalhador. Ele merece, portanto, ganhar um adicional financeiro como uma compensação pela insalubridade que ele está exposto no seu trabalho. E a periculosidade? Há um risco para a vida do trabalhador. Não é o caso de dano à saúde, mas sim de dano à vida do trabalhador. E aí, o cidadão que trabalha pela 8.112 vai ter direito de receber um adicional financeiro para compensar o perigo causado à vida dele nos dias de trabalho normal lá. Belezinha? Vamos lá? Olha só. É devido para quem trabalha em local insalubre, como eu disse, insalubre vem de local que tem um efeito negativo, tem um dano causado à saúde do trabalhador, em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas. Olha só que legal, substâncias tóxicas ou radioativas. Vamos para um exemplo bem simples da iniciativa privada, só para você visualizar. Substância tóxica. Você tem aí quem trabalha em indústria química, quem trabalha com posto de gasolina. Posto de gasolina, embora o posto de gasolina seja um produto inflamável e explosivo, que também autorizaria a periculosidade, no posto de gasolina você tem agentes químicos nocivos à saúde. Aí o pessoal da segurança do trabalho, da medicina do trabalho, é que vai dizer tecnicamente se o posto de gasolina está na insalubridade ou está na periculosidade ou se ele está nos dois. Porque o cidadão pode estar trabalhando num local que expõe a sua saúde a um dano negativo, mas também expõe a sua vida simultaneamente, 2 tipos de danos. Fica esperto com isso. E aí você já está pensando, então posso ganhar adicional de insalubridade e periculosidade, vou trabalhar num local lá dos infernos, para ficar exposto a esses 2 tipos de dano negativo. Caiu do cavalo, porque a gente já vai ver que na 8.112, assim como na CLT, trabalhador sujeito a 2 tipos de danos, um à saúde e outro à vida, ou seja, um insalubre e outro perigoso, não recebe de forma acumulada, somada, os 2 adicionais. Terá que optar por um deles. A gente vai conversar sobre isso, sobre um detalhe constitucional desse ponto legal. Tá bom? Então, olha só. É devido para trabalhador que trabalha em locais insalubres, em contato permanente
permanente. Eu dei destaque aqui, porque não pode ser um contato provisório, contato permanente. Ou seja, todos os dias o trabalho daquele cidadão, ele vai estar em contato com alguma substância tóxica ou alguma substância radioativa. Por exemplo, o pessoal que trabalha em raio-x está sujeito o tempo todo a danos à sua saúde por conta da radioatividade do equipamento do raio-x, enfim, por conta daquele ambiente, né? E o perigo onde há periculosidade onde há risco para a vida do cidadão. De repente ele está colocando a vida dele em risco, trabalhando com redes de energia elétrica de alta tensão. Será que tem algum risco, né? Põe a mão naquela rede energizada lá para você ver o que acontece, né? Você vai virar carvão, ou melhor, poeira de carvão, né? Adicional incide sobre o vencimento do cargo efetivo. E vencimento não é remuneração, tá lembrada da aula passada, né? Vencimento não é remuneração. Remuneração é o vencimento acrescido de certas vantagens, né? Remuneração é o vencimento, no singular, acrescido de vantagens. E o adicional, ele incide sobre o vencimento, que nada mais é do que a prestação pecuniária devida ao trabalhador, tendo em vista o que ele fez, o que ele trabalhou, né? Enfim, o faz-me rir pela mão de obra, pela atividade desempenhada pelo trabalhador. Então fica esperto no seguinte, pega inteligência, como diz lá em Cuiabá, aqui adicional de insalubridade e periculosidade, ele incide sobre o vencimento. Aí o examinador carniceiro vai colocar que incide sobre a remuneração. Fique esperto, porque parece a mesma coisa, mas não é. Por que eu estou dando essa advertência para vocês? Porque a lei trata dos dois conceitos. A lei trata do vencimento e a lei trata da remuneração. E ela dá conceitos distintos para um e para outro. Aí o examinador engraçadão falou, vou pegar essa gurizada aí, né? No lugar de vencimento eu troco pela palavrinha remuneração, É um abraço pro gaiteiro. Já uns 80% da gurizada aí já rodou. Por quê? Porque não prestou atenção. Porque achou que o conceitinho de vencimento para remuneração é irrelevante. Ele não é. Beleza? Sussa? Tranquilos? Então, olha só. O adicional incide sobre o vencimento do cargo efetivo. O vencimento é diferente de remuneração. Olha só, isso aqui é importante. Adicional leva em conta o grau de insalubridade. O adicional de insalubridade leva em conta o grau de insalubridade. Se o lugar é podrinho, podre ou podrão, né? Você tem níveis de insalubridade aí, né? O podrinho é o local mais ou menos, o podre, esse aí já está ficando difícil para trabalhar. E o podrão, ali ninguém trabalha, só o cara que é herói, né? Porque senão não vai trabalhar não. Então olha só, quando você tem um adicional de insalubridade, você tem que identificar primeiro o grau da insalubridade, que pode ser mínimo, pode ser médio ou pode ser máximo. O grau mínimo tem um adicional de 5% sobre o valor do vencimento. O adicional médio, o grau de insalubridade médio, gera um adicional de 10% sobre o vencimento. E o máximo gera um adicional de 20%. Já no caso da periculosidade, o adicional sempre será de 10%. Aí não tem níveis, não tem diferenciação. Então, olha só, vamos fazer um esqueminha aqui. A gente está na situação da insalubridade, ok? Insalubridade. Vamos lá, o vencimento médio do cargo é de R$3.000, beleza? R$3.000. Esse aqui é o vencimento. Vamos chamar de vencimento base, que é o mais conhecido e é o popularmente conhecido. Vencimento. Aí o cidadão tem mais um adicional, uma VPN, né? Uma VPI, uma vantagem pessoal, uma VP, uma vantagem pessoal, tá? Uma VP, uma vantagem pessoal de, R$500, ok? Maravilha. Aí ele tem mais o Vale Coxinha, né? O VC. Ô cabeça, o que é Vale Coxinha? Vale Alimentação, filho. Vale Alimentação, né? Aí ele tem um Vale Alimentação de mais R$500 por mês, beleza? Sussa? Pô, a remuneração desse trabalhador do serviço público aqui está em R$4.000 bruto. Legal? Tudo bem? Sussa? Tranquilos? Aí a pergunta é, o adicional de insalubridade, ele vai incidir sobre remuneração
ou vai incidir sobre vencimento? E aí? Vai incidir sobre qual, meu amigão? Cabeça, vai incidir sobre o valor maior que a remuneração, porque aí, é melhor para o trabalhador. Cabeçudo, acabei de falar para você que o adicional incide sobre o vencimento. O adicional vai incidir sobre que valor? Sobre os 3 contos, sobre os 3 mil. Esse aqui é o vencimento do cidadão. Então, o adicional vai incidir sobre os 3 mil reais. A remuneração é o quê? O vencimento base, mais uma vantagem pessoal, mais o VC, o vale coxinha, né? E aí, beleza? Sussa agora, tranquilo? Então, você tem aqui, um vencimento base de 3 mil reais, tudo bem? Vencimento base de 3 mil reais. E agora eu quero saber o adicional de insalubridade. Quanto que vai dar isso na prática, né? Bom, primeiro eu preciso saber se ele é um adicional de 5%, se ele é um adicional de 10% ou se ele é um adicional de 20%. Como é que eu vou saber se é 5, 10 ou 20? Como é que você, administrador lá do tribunal, você está trabalhando no setor de pagamento do tribunal, porque você está estudando, você vai passar e vai lá para o setor de pagamento do tribunal. Aí você está fazendo a folha de pagamento e aparece uma galera que trabalha em local insalubre. No tribunal tem local insalubre? Opa! E como? Já pensou em trabalhar no arquivo de processos de um tribunal? Um tribunal tipo o TJDFT, que tem processos de 50 anos atrás arquivados lá ou em andamento. Já pensou a quantidade de ácaro, bactérias e sei lá mais o que vai pular daquele processo? Você acha que é bacana trabalhar num local desse? O pessoal trabalha com máscara. Tamanha é a dificuldade de respiração. E para quem tem alergia, feito este cabeçudo aqui, eu ia trabalhar 5 minutos e espirrar 55 minutos. Ia passar 55 espirrando e 5 trabalhando. Aí vai o pessoal da medicina do trabalho ou da segurança do trabalho e fala assim, olha, o arquivo do TJDFT, tendo em vista o volume de papel, a idade desse papel, o tipo de circulação de ar e tal, aqui dá uma insalubridade mínima, 5%. Opa, então eu tenho 5% sobre 3 mil reais. Vai ter um adicional de insalubridade de 150 reais. Olha que delícia, né? Você vai ganhar 150 a mais. Dependendo da sua alergia, não vai pagar nem a medicação da sua alergia. Rodrigo, mas o pessoal foi lá e falou que a insalubridade é média. Média? Então tá bom. Então nós vamos pagar 10% de insalubridade para você. Trezentão. Já está pagando o remedinho da sua alergia, né? Cabeça, se for 20% aí, filho, vai incidir 600 reais de adicional de insalubridade. Belezinha? Sussa, tranquilos? Mas não é insalubridade, cabeça. Eu trabalho com rede elétrica, eu trabalho na companhia, na companhia na CELG, lá de Goiás, que é ainda administração indireta, ainda não foi privatizada, né? Eu trabalho na CELG, eu trabalho com atividade perigosa, né? E aí? Como é que faz? Vai incidir sobre remuneração ou sobre vencimento? A gente já sabe que é sobre vencimento. O vencimento do cabra é de 3 mil reais. E qual que é o grau de periculosidade? Não existe grau de periculosidade. É um valor fixo, 10%. Então, para você tomar choque lá, você vai ganhar 10% a mais. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, fica esperto, porque, o examinador vai querer colocar na remuneração. E aí, matematicamente, dá diferença, porque o cara ganha 4 contos de remuneração, enquanto que o vencimento base é de 3 mil reais. Fica muito ligado nisso, meu amigão, porque isso faz diferença na tua prova e vai fazer diferença na tua vida profissional, ainda mais se você for o cara responsável por fechar a folha de pagamento dos servidores lá do órgão que você vai trabalhar. Do tribunal, do Ministério Público, do INSS, enfim, de onde quer que seja, porque em breve será, se Deus quiser, né? E é lógico, se você também correr atrás, né, filho? Não dá para só esperar, né? Não dá só para esperar, não. Belezinha? Sussa? Então vamos para frente, Exemplo, periculosidade, trabalhar com alta tensão, insalubridade, trabalhar com raio-x. Pessoal que trabalha em hospital público aí, hospital do município, hospital do DF, hospital do Estado, hospital da União, vai ganhar, se trabalhar no raio-x, vai ganhar insalubridade por causa do raio-x. Aliás, quem trabalha com raio-x tem toda uma regra lá diferenciada, tem mais férias que o trabalhador normal, é até bacaninha, né? Imagina o dano que deve fazer na saúde do indivíduo, né? Para ele ter esse tratamento diferenciado.
Fazendo jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade simultaneamente, o servidor deverá optar por um deles. Olha que crueldade, né? Artigo 68, parágrafo 1º da Lei 8.112, estabelece que, se você trabalhar em algum local em que você fica exposto tanto a agentes nocivos à saúde, como a agentes nocivos à sua vida, e aí você está, em tese, sujeito ao adicional de insalubridade e de periculosidade simultaneamente, você não terá o direito de receber os dois. Você terá que optar por um deles. Provavelmente o mais vantajoso do ponto de vista econômico, né? Isso é o que está na 8.112. Essa regra também está na CLT, a regra é igualzinha da CLT. Eu acho até que quando elaboraram a 8.112, buscaram a informação lá na CLT e fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiaram e colaram na 8.112. Mas beleza, isso aí é o que você precisa saber para a tua prova. Mas este cabeçudo é inconformado com essa situação. Por que eu sou inconformado? Porque tanto a vida como a saúde são bens constitucionalmente protegidos e eles são direitos indisponíveis. A proteção da vida e a proteção da saúde são bens indisponíveis. A manutenção da minha saúde não fica sob a minha responsabilidade apenas. Ela é um bem indisponível que eu não posso simplesmente abrir mão dela, dispor, jogar na lata de lixo. A mesma coisa a minha vida. Por que isso? Porque o Estado necessita de pessoas, de cidadãos com a saúde íntegra, física e psicológica, e, obviamente, com a vida em dia. Por quê? Porque a gente precisa produzir nesse país, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ser economicamente ativo para esse país melhorar, né? Doente e morto, eu não vou fazer muita diferença. Aliás, eu vou dar trabalho para o Estado, né? Principalmente se eu adoecer. Então, como são bens indisponíveis, eu te pergunto o seguinte: existe violação ao direito da saúde, que é um bem indisponível? Afinal de contas, eu vou ter que optar. Ah, não, minha vida vale mais. Eu, trabalhador, vou ter que optar. Minha vida vale mais ou minha saúde vale mais. Na verdade, a opção do trabalhador vai ser pela vantagem financeira. O que está pagando mais aí? A insalubridade ou a periculosidade? E aí, nessa hora que entra a mercantilização da sua saúde, da sua vida. E isso é indigno, isso não é compatível com a dignidade humana. Pois é, a Lei 8.112 fala que você vai ter que optar. Bacana, né? Mas, para uma prova de verdadeiro ou falso, de marcar a alternativa correta, você vai seco, babando nisso aqui, Vai ter que optar por um ou por outro, está descrito expressamente no artigo 68, parágrafo 1º da 8.112. Agora, se você pegar uma dissertativa, que de repente cai esse tema, e você possa escrever alguma coisa, aí você pode mandar ver, olha, segundo a 8.112, o trabalhador vai ter que optar. Da mesma forma que o trabalhador da iniciativa privada tem que optar, porque a CLT também exige essa opção. Pô, o examinador já vai ficar assim com os olhos brilhando, porque ele está vendo que você está fazendo uma análise comparativa da 8.112 e da CLT. Pô, o cara vai ficar, nossa, esse aí merece um notão. Aí, para você mostrar que você não é nenhum juninho nessa história, você vai falar assim, olha só, examinador, e tem mais. A constitucionalidade dessa opção é questionável. Porque, segundo a Constituição Federal, a vida e a saúde são bens indisponíveis. E se eu tenho adicionais previstos na Constituição e regulamentados por lei infraconstitucional, CLT que nem é lei, né? É uma consolidação de leis, e a Lei 8.112, teria que seguir o mesmo padrão de proteção. É indisponível. Sendo indisponível, eu, trabalhador, não vou optar. Receberia os dois. Né? É bacana, né? E você pode expor para o examinador isso. Mas isso só vai ter oportunidade se você for fazer uma dissertativa, né? Uma redaçãozinha, alguma coisa assim. Beleza? O adicional de penosidade, agora vamos falar sobre penosidade. O adicional de penosidade será devido segundo o regulamento de cada órgão em trabalhos de zona fronteira, localidades cujas condições de vida o justifiquem. Aí você faz concurso para a Receita Federal. E você acha que vai trabalhar naquele prédio bacana, bonito, espelhado, com ar-condicionado, próximo do shopping, numa avenida legal, né? De repente sai seu local de lotação
Corumbá. Vila Bela da Santíssima Trindade. Onde é que fica isso? Lá na divisa com o Paraguai, com a Bolívia, né? Ou então você vai para a divisa com a Venezuela. Você vai ter que fiscalizar a gorizada que atravessa a fronteira para abastecer com gasolina de qualidade, decente. Porque na Venezuela a gasolina é uma maravilha, né? Se o teu carro faz 10 km por litro com a porcaria da nossa gasolina, com a gasolina venezuelana ele vai fazer 50 km por litro. Por quê? Porque a octanagem é diferente, a pureza é diferente, o grau de combustão é muito melhor. E detalhe, enquanto a gente paga 4 conto no litro de gasolina, lá eles pagam acho que 4 centavos. Horrível isso, né? É só para um país mequetrefe como o nosso. Mas aí você passou achando que ia para aquele prédio bacana da Receita Federal e te mandam lá para casa do chapéu. Lá onde Judas perdeu as botas dele, perdeu lá longe. E aí, como é que faz? Zona de fronteira. Zona de fronteira, você terá direito a receber um adicional de penosidade, porque o seu trabalho não vai ser muito simples, não. E aí você vai ganhar uma graninha a mais, né? Pô, cabeça, e qual que é o valor desse adicional? Depende de cada órgão. Cada órgão tem a flexibilidade administrativa de regulamentar por ato normativo próprio o índice de penosidade que ele vai te pagar. Tá bom? Localidades condições que justifiquem isso, né? De repente você vai morar numa cidade lá que é um local ermo, né? Só tem uma pista para chegar na cidade, só tem um posto de gasolina, não tem farmácia, a farmácia mais próxima é tipo 50 km de estrada de chão, não tem internet por telefone, é só via rádio, e olha lá, quando o rádio funciona legal, né? Então, nessas condições não vai rolar, né? Você vai ganhar uma penosidade, porque é sofrido, é penoso. Isso aqui só vale para a gurizada da 8.112. Na iniciativa privada não vale, não tem esse adicional, tá? Beleza? Sussa, tranquilos? A incidência dos adicionais cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à concessão. Então, vejam só, se você trabalhava num local insalubre, por alguma razão ele é no local escuro. Olha só, o estúdio do LAC aqui no Distrito Federal é cheio de luz aqui em cima, né? Por quê? Para dar uma iluminação legal para você poder assistir um vídeo bacana aí na sua casa, ou no seu tablet, no seu trabalho, no ônibus, no metrô, enfim, onde você quiser. Porque aqui as aulas você pode ver de onde você quiser, basta ter uma internet móvel ou Wi-Fi, né? Tem que ter essa boa iluminação, porque senão você não me enxerga, não vê lá aquela telinha pequenininha, né? Agora, digamos que você trabalha num local que tem uma lampadinha daquelas incandescentes de 15 velas. Pô, você trabalha na escuridão, não tem janela, é um porão. É insalubre. Por que é insalubre? Por ausência de luminosidade suficiente para que você possa trabalhar em condições de dignidade. Senão, a sua visão vai pro pau assim, rapidinho, né? Então você trabalha no porão do órgão, aí tem uma lampadinha incandescente de 15 velas, né? Ou seja, só para você achar a saída da porta lá, né? Vai prejudicar a sua visão? Provavelmente vai. Então eu vou ganhar um adicional de insalubridade? Sim, a insalubridade decorrente da falta de iluminação. Beleza, aí um dia o órgão vai lá e faz as contas. Pô, eu estou pagando R$150 para esse cidadão aqui de adicional de insalubridade porque lá não tem iluminação adequada. No ano eu vou gastar com ele, então, R$1.500, R$1.800 por ano. Pô, com R$1.800 por ano, só do adicional de insalubridade, eu vou lá e coloco uma iluminação adequada para ele, uma lâmpada LED que não gasta nada, e eu ilumino a sala. Vai lá, gasta nem 10% desse valor, iluminou a sala. O que é mais econômico? Criar a condição de ambiente adequada ou ficar pagando adicional, sabe lá por quanto tempo, né? E se o cara desenvolve uma lesão no olho porque não tinha iluminação, ele forçava a vista. Olha que delícia que vai ser a indenização que o órgão vai ter que pagar, né? Então, cessadas as condições, porque a administração fez conta e verificou que se ela arrumasse o negócio lá, da iluminação ia sair mais barato, para de pagar o adicional. Por quê? Porque o adicional é para a situação eventual, não é permanente, né? Mas ali fala que eu estou sujeito, exposto a um risco permanente, né? Sim, o risco tem que ser permanente. Não pode hoje ter um cheiro ruim e amanhã não tem. Não, você vai trabalhar
aqui para sempre nesse cheiro ruim. Mas o que é o provisório? O mesmo trabalhador não vai ficar lá por muito tempo. Ele vai ser trocado. Para quê? Para não matar o cara por alguma razão, né? Então, fique esperto com isso. Os adicionais, eles têm caráter transitório. Eles não vão ser pagos eternamente para você. Não vão ser pagos eternamente. Por quê? Porque não é de interesse da administração isso. O interesse... Por que você tem que pagar o adicional? Você, administrador, por que você tem que pagar o adicional? Para você ser penalizado por ter uma situação insalubre ou perigosa. Então, eu criarei meios de eliminar a insalubridade, criarei meios de diminuir o risco para a vida do trabalhador. E assim, eu deixo de pagar os adicionais. Belezinha? Sussa, tranquilos? E a servidora gestante ou lactante, né, bonitona? Você está lá com aquele barrigão lindo, né? Ou então está amamentando. Você pode trabalhar em local insalubre? Nem pensar, lógico que não, né? Porque aí... você, além de ter risco para a sua saúde, está colocando em risco a saúde do bebê. Então não vai rolar. Você não vai ficar em local insalubre. Pô, eu vou ficar onde? Você vai ser colocado em outro local de trabalho para que você não tenha a exposição do local insalubre que você trabalhava, né? Vou ter uma readaptação, cabeça? Não, não é caso de readaptação, porque a readaptação é quando você sofre uma limitação física ou mental de caráter permanente. Pode ser que no futuro, em razão da evolução da medicina, você consiga reverter a sua incapacidade e aí deixa de precisar daquele trabalho adaptado, tá? Mas não é caso de readaptação. Você só é retirado do local... Você, bonitona, só vai ser retirada do local de trabalho insalubre enquanto você estiver gestante ou enquanto você estiver lactante, tá bom? Depois, cessou isso, você pode voltar para o local insalubre. Belezinha? Sussa, não é caso de readaptação, tá? Servidores expostos a raio-x serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Isso é o controle de radiação a que o sujeito está exposto, né? Então, quem trabalha em raio-x vai receber, sim, o adicional de insalubridade e, além disso, ele vai ter que se sujeitar a exames médicos com maior frequência do que o trabalhador comum. Para que isso? Para ele saber se, de repente, ele já virou um radioisótopo ou ele é quase um radioisótopo, né? Vai ter que medir o grau de intoxicação que existe no organismo dele por conta da radiação do raio-x. Belezinha? Sussa, tranquilos? Esse é bacana, hein? Adicional por serviço extraordinário, a famosa hora extra. Hora extra, anota aí. HE. Né? O que é o HE? Hora extra ou hora extraordinária. Esse é um adicional que você vai receber, basicamente por realizar serviços além da sua hora normal de trabalho. Bacaninha, né? Então, se você foi contratado para trabalhar 6 horas por dia, essa é a sua atividade. E aí, de repente, você começa a trabalhar 7, 8, 9 horas por dia, né? Mas o seu contrato de trabalho era para 6 horas por dia. Ou então, o seu contrato de trabalho era para 7, você trabalha 8, 9, 10 horas. Essas horas adicionais, elas vão te garantir um adicional de horas extras, porque elas não são parte do seu trabalho ordinário. É o seu trabalho extraordinário, é algo excepcional. Então, já que você está tendo que abrir mão de parte da sua vida fora do trabalho, porque você está tendo que ficar no trabalho mais tempo, então você vai ser compensado financeiramente num valor acima do valor da hora normal de trabalho. Então, se a sua hora normal de trabalho custa R$10, beleza? R$10. Esse é o valor da sua hora normal de trabalho. Se custa R$10. E aí hoje você trabalhou 2 horas a mais. Então você vai receber os R$10 a mais daquelas 2 horas excepcionais. Além daqueles R$10, você vai receber um adicional de no mínimo 50% sobre cada dezão. Então a primeira hora, no total, vai ser 10 mais 5, que vai dar 15, e a segunda hora, 10 mais 5, vai dar 15. Então você vai receber R$30 a mais naquele dia, e não 20 apenas, tá? Isso tem que ficar muito claro, porque tem muita gente boa que entende o seguinte, que a hora extra é apenas o acréscimo de 50%. Isso não é verdade, porque são 50% sobre a hora normal.
Tá? Então são dois valores. A hora extra, ela se compõe da seguinte forma. Hora extra é assim, adicional, que é no mínimo de 50%, no mínimo de 50%, mais HN. O que é HN? Sua hora normal. Então, se a sua hora normal ela for de R$10, a sua hora extraordinária será R$10 mais os 50% do adicional. No final das contas, a sua hora extra vai dar R$15. Belezinha? Sussa, tranquilos? Isso é assim na iniciativa privada, isso é assim no serviço público. Por quê? Porque essa é uma regra constitucional, não tem opção. O empregador, seja ele da iniciativa privada, seja ele do serviço público, fez hora extra, você vai receber o adicional, ou pelo menos deveria receber esse adicional, né? Quem não recebe é porque o empregador não está pagando por alguma razão, né? Ou ele está sem dinheiro, ou ele está fazendo isso para lucrar mais, para ter um lucro maior no final das contas, né? E o que é uma ilegalidade. É uma ilegalidade, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, o adicional da hora extra, o adicional da hora extra, ele tem que ser pago no mínimo de 50%. Existem casos de empresas privadas que pagam horas extras de 100%. Sim, porque eles sabem que aquela atividade extraordinária está custando caro para o trabalhador. Não são todas, são pouquíssimas empresas que fazem isso. São empresas que têm uma outra visão de mercado de trabalho. Elas chegam a pagar até 100% de uma hora extra. 100% em hora extra, né? O mínimo é 50%. Então uma empresa ou até o próprio serviço público pode te pagar 50%, 55%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. 110, 120, não tem limite, não tem teto. Não existe teto para adicional de hora extra. Mas existe um mínimo. Nenhum adicional de hora extra pode ser inferior a 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Grava isso, meu amigão. Grava isso que vocês têm que saber, tanto para a prova como para a vida profissional de todos vocês. Se é que você já não sabe, né? Belezinha? Sussa, tranquilos? Olha lá. A redação da Constituição Federal de 1988, lá no artigo 7º, inciso 16, estabelece que o adicional será de no mínimo 50%. A palavrinha mínimo está expressa lá, não é uma interpretação ou uma conclusão da doutrina, não, está expresso lá, no mínimo 50%. Cabimento para atender situações excepcionais e temporárias. Por que temporárias? Porque então, se você trabalha todos os dias fazendo hora extra, não é uma excepcionalidade, virou regra, alguma coisa está errada. Então, existe ainda a possibilidade de incorporar o valor da hora extra quando ela é paga com habitualidade. Mas isso que eu acabei de falar, a possibilidade de incorporação da hora extra quando ela paga com habitualidade, isso aí é lá da CLT, tá? É lá da CLT. Isso vale muito no direito do trabalho, no direito do processo de trabalho, para a iniciativa privada. Aqui na 8.112 nós não temos regra expressa dizendo que incorpora. Mas, já que é paga com habitualidade, peraí, vamos rever isso, né? Alguma coisa está errada. Você pode até discutir na justiça a incorporação desse valor. Mas o fato é que 8.112 não prevê a incorporação. Onde é que você tem incorporação de horas extras quando elas são pagas com habitualidade? Lá na iniciativa privada, tá bom? Limite máximo de horas extras diárias, só duas, tá? Só duas. Se você trabalha 6, você pode fazer no máximo 8. Se você trabalha 8, pode fazer no máximo 10. Olha só. Existem situações em que você vai fazer mais do que 2 horas extras em um só dia de trabalho. E isso é o excepcionalíssimo, tá? Olha, se você trabalha, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho, são 7 horas diárias de trabalho, tá bom? Belezinha? Sussa? Mas aí tá rolando uma audiência pesadíssima lá e o juizão fala, ó, vamos tocar em frente, eu vou terminar essa audiência hoje. E aí você acaba fazendo, por conta daquela audiência, mais 3 horas
Você ficou 10 horas no órgão trabalhando. Não é legal, lógico que não é. Mas essas 3 horas adicionais, que ultrapassou inclusive o limite de 2 horas permitidas para hora extra, aconteceu uma vez. Foi uma excepcionalidade, a audiência era muito grande, não dava para repartir a audiência. Primeiro porque a legislação não aceita que reparta, quer que seja tudo una, né, indivisível. E segundo porque as partes vieram de longe, tem que refazer tudo. Nossa, que trabalheira. Então vamos tocar hoje um pouquinho além do horário e a gente liquida isso. E acaba, todo mundo sai daqui com a audiência concluída. Pois é, mas nesse dia eu, servidor, trabalhei 3 horas. E o limite são de 2. Tá bom, filho, e aí? O que vai acontecer? Vai acabar o mundo por causa disso? Não, você vai receber 3 horas de horas extras. Vai receber. Pô, mas ultrapassou o limite de 2 horas. Tudo bem, ultrapassou, mas foi uma excepcionalidade devidamente justificada. Agora, o que não pode acontecer é o juiz doidão, louco por trabalho, todos os dias ele faz a mesma coisa. Não, vamos embora, fazer mais. Encerrou uma, começa outra, encerrou uma, começa outra. Aí não. Aí é uma ilegalidade, pode ser ato até de improbidade administrativa do magistrado, ou de quem está organizando essas audiências. Tá bom? Então, lembra o seguinte, 2 horas máximas de hora extra por dia, previsão expressa da 8.112, da CLT também. Tá bom? Férias, essa é uma das melhores partes do trabalho, né? As férias, coisa boa, delícia, né? Mas eu aprendi uma coisa, que férias são muito legais quando a gente viaja, porque tirar férias para ficar em casa é migué, é prejuízo, você não descansa, se bobear, trabalha mais do que quando você está no seu serviço lá, na sua atividade. Adicional de férias, primeira coisa, a gente está falando agora do adicional de férias que tem previsão constitucional lá no artigo 7º e ele se aplica obviamente para servidores públicos civis e também para os militares. Para os servidores públicos civis da União, a 8.112 trata do assunto e vem falar justamente do adicional constitucional de férias, que é o adicional de 1/3 da remuneração. Olha que delícia, né? Além de você sair de férias, você tem o direito de ganhar 1/3 da sua remuneração, não é do seu vencimento. Fica esperto, hein? Olha lá, o teu vencimento, conforme o nosso exemplo, é de R$3.000, ok? Mas a tua remuneração, no final das contas, todo mês, a tua remuneração, ela é de R$4.000. Por que de R$4.000? Porque você recebe uma vantagem pessoal e recebe mais um vale coxinha nessa história toda. Então você tem aí R$4.000 de remuneração. O 1/3 ele vai incidir sobre a remuneração. Tá bom? Tá beleza? Sussa, tranquilos. Então, 1/3 de 4.000. Cabeça não vai nem arriscar fazer a conta, né? Porque o cabeça vai errar. Essa conta de 4 divididos por 3 não vai rolar, né? Cabeça não vai fazer essa brincadeira com você. Faz a conta aí na calculadora para você saber quanto é que você vai receber do adicional de férias. Isso aqui também é chamado de adicional constitucional. Então, olha só. No seu mês de férias, você vai receber sua remuneração mais 1/3 dessa remuneração. Então, quando você sair de férias, provavelmente você vai sair abonado, né? Vai sair com mais de 5 conto na mão, sossegado, né? Sossegado, vai sair com uns R$1.333, mais ou menos. Aliás, com R$5.333, mais ou menos, que é a tua remuneração mais o adicional. O adicional de 1/3 sobre 4.000 vai dar mais ou menos R$1.333. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, vamos continuar falando do nosso adicional de férias, porque isso aqui, sempre que você sair de férias, você tem direito a receber 1/3 a mais. É um acréscimo, é um adicional. Você vai receber uma grana a mais para você poder sair de férias sossegado, tranquilo, belezinha e torrar todo esse dinheiro, né? Você já pensou? A gente está falando de um servidor, né, que tem um salário médio de 3, 4, 2, enfim, servidores públicos. Já pensou
um ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal que ganha 33 mil reais por mês. E aí ele resolveu tirar férias em dezembro, quando ele vai ganhar 33 mil reais por mês da sua remuneração normal, que na verdade é o seu subsídio, mais o 13º, que são mais 33 mil reais por mês, já chegamos em 66 mil reais, e aí o cara fala assim, eu quero férias. Ele vai ganhar 1/3 sobre 33, ele vai ganhar mais 11 mil reais. Pô, de repente em dezembro o ministro-presidente do STF vai retirar, vai pingar na conta dele 70 mil reais. Mas ele tem auxílio moradia, né? Ele está fazendo atividade lá no TSE também, ganhou um adicional de mais 8 conto. Pô, se bobear, o final de ano do cara vira com 100 mil de um mês de trabalho. Ô, cabeça, está dando depressão, cabeça, filho, você tem que estudar, vamos estudar, virar juiz, promotor, né? Porque esses caras estão ganhando muito bem. Estão ganhando bem demais. E eles reclamam, viu? Reclamam. É mal de servidor público sempre reclamar da remuneração, né? Em alguns casos, é devida, né? A remuneração está ruim. Mas em alguns outros casos, os caras reclamam de barriga cheia. Tipo membros do MP e da Justiça, né? Estão ganhando bem pra caramba. Belezinha? Sussa, então olha só, adicional de férias é uma garantia constitucional e é uma garantia legal. O cidadão vai receber 1/3 a mais da sua remuneração, não é o vencimento, tá? É sobre a remuneração. Caso o servidor exerça função comissionada ou cargo comissionado, esse 1/3 vai levar em consideração esses adicionais. O que é isso, função comissionada ou cargo comissionado? A gente já viu que para assumir uma atividade de chefia, direção ou assessoramento, o cidadão pode receber um valor a mais. Quanto maior a responsabilidade, maior tem que ser o faz-me rir, né? Então, o adicional de 1/3, ele vai contabilizar, inclusive, esses adicionais aí, tanto do cargo comissionado como da função comissionada. Isso vai depender de qual é a atividade que você está exercendo. E agora vamos falar sobre gratificação por encargo de curso ou concurso. O que é isso? Você é um servidor lá do MPDFT, beleza? E aí você trabalha todo dia no seu horário, lá faz sua atividade, aí o diretor-geral lá do MPDFT chama você e fala assim, cabeçudo, chega aqui. Ele não vai te chamar de cabeçudo, porque aí vai dar assédio moral, né? O cabeça, você está fazendo assédio moral? Não, eu não sou seu superior hierárquico, cabeçudo. O assédio moral, ele rola quando existe hierarquia funcional. Aqui pode rolar até um bullying, né? Mas assédio moral não. Tá bom? Então, você está lá no MPDFT trabalhando e sua chefia fala assim, nhacá, vamos conversar. Você já vai assim, putz, mais trabalho. Quando chamou, para elogiar que não vai ser, né? Aí conversa vem, ele falou, é o seguinte, nós vamos fazer concurso para estagiário. Estamos precisando de estagiário aqui, eu vou nomear você como secretário da comissão do concurso de estagiário. Ou seja, você vai trabalhar para besteira, você vai dar um jeito de cuidar das inscrições, providenciar as provas, local para prova, publicação dos editais, enfim, filho, você vai trabalhar para burro, né? Aí ele te fala, não, mas olha só, para você ter esse encargo a mais, você vai receber uma gratificação por encargo de curso ou de concurso. Já que você vai ter uma responsabilidade a mais, um fazer a mais, você vai ficar responsável por executar toda a seleção de estagiário, então você vai receber uma grana a mais. Isso se chama gratificação de encargo de curso ou de concurso. E o melhor desse trabalho é o seguinte, que quando te falam, você vai receber R$1.000 a mais para dar conta do recado. Pô, bacana, né? Se a praga do concurso de estagiário levar 6 meses para se resolver, você ganhou R$1.000 a mais. Se levar 1 mês para resolver, você ganhou R$1.000 a mais. Então não leve em conta o tempo, leve em conta um serviço. E aí você pensa, não, mas R$1.000 tá beleza, né? Já vai me ajudar. O valor é bruto, porque vai incidir os tributos devidos sobre essa atividade. Bacana, né?
E o melhor não é isso, cara. O melhor é que a Lei 8.112 fala assim, ó, você não está dispensado das suas atividades normais de trabalho, nem da sua carga de jornada, sua carga horária de trabalho diária. Então, filho, você vai trabalhar suas 7, 8 horas normais, mais o encargo do concurso. Ah, pô, mas não vai dar, vou ficar aqui 8 horas, 10 horas por dia. O problema é seu, quer ou não quer? Aí você para e pensa, né? Parece atraente, mas muitas vezes é uma bucha de canhão. E aí, a administração diz assim, não, mas eu não vou ser tão severo com você. Segundo a Lei 8.112, você pode fazer um horário diferenciado de trabalho e você pronto. Ah, maravilha, né? Vou fazer metade do expediente. A outra metade, você vai ter que compensar. Bacana, né? Ô cabeça, eu não quero ver esse negócio na frente, não. Mas para prova você tem que ver, tá? Funciona desse jeitinho. Não interessa o tempo que você vai levar com esse curso, com esse concurso. É um serviço. Você recebeu esse encargo. Você está recebendo um adicional, aliás, uma gratificação por encargo. Não é por hora de trabalho, é por encargo. É diferente da hora extra. A hora extra, se você trabalhar 1 hora extra a mais, você ganha mais. Se você trabalhar 2, ganha mais ainda. Se você trabalhar 3, ganha mais ainda. Aqui não. Aqui você pode virar à noite, trabalhando final de semana, feriado, não interessa o dia. Você recebeu um encargo, você tem que dar conta do encargo. É um serviço, né? É uma gratificação por serviço em curso ou concurso. É devido ao servidor em caráter eventual, ainda bem, né? Hipótese de cabimento. Olha só, quando é que cabe essa gratificação aqui? Atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou treinamento. Participar de banca examinadora ou de comissão de exames orais. Participar da logística de preparação e de realização de concursos públicos. Participar da aplicação, fiscalização ou avaliação das provas de exames vestibulares ou de concurso público, ou supervisionar essas atividades. Ou seja, só coisa facinho para você fazer, né? Moleza, né? Olha que bacana. Lá no Ministério Público da União, no MPU, geralmente tem um convite, digamos assim, de servidores para desossar esse caroço aí, né? Desossar essa carne de pescoço. Aí o servidor vai lá, não, eu vou, beleza, né? O servidor vai ganhar lá uma grana, tipo uns R$500 a mais, R$700 a mais, dependendo do grau de atividade que ele vai fazer. Agora o membro, o procurador da República, o procurador do trabalho, ele vai lá um dia, no dia da prova, dá uma circulada, fica por lá para dar o horário, ganha uma diária. Cabeça, o que quer dizer isso? Quer dizer que a diária do cara é de R$1.000. Para ele ir lá, ficar 4 horas circulando pelas salas, dar uma olhadinha, folhear a prova. Tchau, galera. 4 a 5 horas. R$1.000 é uma diária dos caras. Na verdade é mais que 1.000, né? E você que fez a máquina rodar, né? Trabalhou a semana inteira, virou noite, aí recebeu uns 500, 700. Bacana isso, né? Princípio da isonomia levado assim ali, ó, na risca. Valor da gratificação, olha que bacana. O valor da gratificação será definido em regulamento próprio, observado. A gratificação será calculada em horas, observada a natureza e a complexidade da atividade exercida. Mas esta gratificação está limitada a 120 horas anuais. Isso é lindo, né? Então, filho, não interessa. Você vai receber sempre essas 120 anuais, porque o teu encargo lá não vai te permitir fazer em menos. Você vai receber por essas 120 anuais. Bacana, né? Olha só, tem uma exceção para isso. Excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão, admitindo um acréscimo de mais 120. O que quer dizer isso? Você providenciou o concurso de estágio lá, a seleção de estagiário. Beleza? Sussa, tranquilos, tudo certo. Rodou, bonito, fez, aconteceu. 15 dias de trabalheira, né? 15 dias de trabalheira, você trabalhou uma média de 10 horas por dia, quase. Está resolvido. Maravilha, show de bola.
Aí, na hora de homologar o concurso estagiário, alguém chega assim, olha o que eu achei aqui, ó. A prova. Peraí, o que essa prova está fazendo na sua mão? Eu já recolhi todas. Nem antes mesmo de começar a prova, eu já estava com ela. Antes de aplicar a prova, no dia lá, eu já estava com ela. Como que você estava com essa prova? Ah, que eu tenho um amigo que trabalha na gráfica que vocês rodaram essa prova aí. E aí ele falou, vou passar para você estudar, cara. Isso aí é bom, olha que provinha bacana para você estudar. Né? Você vai treinando para os concursos no futuro, sou teu amigão, vou te ajudar. Vazou a prova, filho. Você nem sabia disso. O cara da gráfica lá deu para o amigo para ele estudar. Porque estava pronto, um monte de exercício. Olha que legal, né? E aí, dá vontade de ir lá e pôr fogo na gráfica, né? Por quê? Porque você vai ter que refazer tudo, vai ter que anular a porcaria. Então, vai ter que justificar, é uma excepcionalidade, né? Alguém violou o sigilo da prova, e aí a autoridade máxima pode falar assim, vamos lá, para você não trabalhar mais 120 horas de graça, eu autorizo mais 120. Bacana, né? Valor máximo da hora incidente sobre o maior vencimento. Olha só como é que ela é calculada. Sobre a hora do trabalhador, né? Embora o encargo é um só e você tem que resolver pelo máximo dado, não vai rolar menos, ou mais, melhor dizendo, né? 2,2% para o serviço de instrutor e participação de banca ou comissão de concurso. 1,2% para serviços de logística e aplicação de prova, né? Então, se você ganha lá R$5.000 por mês, vai aplicar 1,2% para você ir lá aplicar a prova. Agora, se você é instrutor, aí você vai receber lá no teu curso um valor de 2,2% sobre a sua hora de trabalho normal. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. Só é devida se as atividades referidas forem exercidas sem prejuízo das atribuições habituais do servidor. Olha que delícia, né? Sem prejuízo das atribuições habituais do servidor. Vou te dar um exemplo real. O cabeça adoraria e quer muito dar cursos para o Ministério Público da União. O Ministério Público da União tem lá os servidores que dão curso, os procuradores que dão curso, é bem bacana, geralmente aqui em Brasília, pode ser online, assim como a gente faz. Só que, se o cabeça quiser fazer isso, e a administração falou, cabeça, gostei da tua proposta de curso, vem cá, você vai dar um curso em Brasília de 2 dias. Cabeça vai ter que dar um jeito de trabalhar outros 2 dias para compensar a minha falta lá em Anápolis. Olha que louco isso, como é que vai incentivar os caras a trabalharem mais, ou vai incentivar os caras a palestrar curso, fazer curso, treinamento, seja lá o que for. Porque eu não posso ter prejuízo das minhas atividades normais de trabalho. A 8.112 é expressa nesse sentido. Pô, mas não rola nenhuma compensação? Sim, compensa. Não vai compensar a tua atividade de curso pela tua atividade de trabalho. Não. Você vai fazer o curso e depois você faltou, por exemplo, 14 horas por conta desses 2 dias. Você tem 14 horas para trabalhar mais na outra semana ou até o final do mês. Bacana, né? Show de bola. Devendo ser objeto de compensação a carga horária quando forem desempenhadas durante a jornada de trabalho. Olha que lindo isso, né? A gratificação não se incorpora ao vencimento ou salário, portanto, recebe eventualmente, tá? Não é utilizada como base de cálculo para nenhuma vantagem, nem para fins de cálculo de proventos de aposentadoria ou de pensões, porque essa é uma gratificação eventual, ela não é parte da sua remuneração regular. É uma atividade excepcional, eventual, extraordinária, não tem nada a ver com o trabalho que você está realizando. Você foi nomeado para exercer o cargo de contador do órgão que você trabalha, tudo bem? Da Secretaria de Fazenda, você é o contador da Secretaria de Fazenda. E aí te chamam para você cuidar de um novo concurso da Secretaria de Fazenda. Pô, contador e concurso não tem nada a ver, né? A atividade de concurso, de seleção de pessoal, não exige os conhecimentos de contabilidade para os quais eu fui contratado e nomeado, empossado e entrei em exercício. Então, por isso que a gratificação no encargo não é considerado para nenhum tipo de cálculo remuneratório, ou seja, férias, 1/3, 13º, hora extra, recolhimentos previdenciários, de imposto de renda, não conta nada. Ele não faz parte da sua remuneração para tudo isso. Ele tem o seu cálculo à parte, tá? Vai incidir previdência, vai incidir imposto de renda sobre ele, mas ele é calculado isoladamente, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos?
Então vamos em frente. Férias, oh, coisa boa, né? A cabeça não sabe o que é tirar férias. Faz algum tempo que a cabeça não tira férias para ter férias. Geralmente o cabeça para de trabalhar no MPF para poder resolver alguma coisa. As últimas férias do cabeça foram 8 dias. O cabeça teve que fazer a mudança dele praticamente, né? Achar escola para criança, apartamento, tudinho. Então o cabeça não descansou. O cabeça está assim, no 12, louco para tirar umas férias, né? Vamos lá. É de 30 dias anuais. Servidor público, seguindo a 8.112, servidor público da União, seja administração direta ou indireta, tem direito a 30 dias de férias anuais. Bom demais, né? Você pode viajar, é bom demais. Se for para ficar em casa, tortura. E os membros da magistratura, do Ministério Público e de algumas carreiras como Defensoria Pública, procuradores de Estado, procuradores de município, esses caras também têm os 30 dias de férias. Porém, a legislação deles é diferente da nossa. E a legislação deles dá mais 30. Cabeça, deixa eu ver se entendi. O que foi, meu amigão? O cara tem os 30? Tem. E ainda tem mais 30? Tem. Então ele tem 60? Tem. 60 dias por ano de férias. Detalhe, 60 dias por ano de férias e a cada férias ele tem direito a 1/3. Delícia, né? Ah, coitadinha, hein? Olha só. 30 dias de férias. Todos os servidores. Esfera federal, estadual, municipal, todo mundo tem 30 dias de férias. Mas a 8.112 tem uma regra específica para o operador de raio-x. O cara que trabalha no Hospital Público Federal operando uma máquina de raio-x. Esse aí não terá 30 dias de férias. Ele terá 2 períodos de 20. Então, no final das contas, ele tem 40 dias de férias. São 20 por semestre. 20 por semestre. Ele não pode acumular, vou tirar 40 no segundo semestre. Não. Obrigatoriamente, a cada 6 meses, ele tem que tirar 20 dias de férias. Por quê? Exposição à radiação do radioisótopo lá do raio-x. Então, isso é uma medida de prevenção e de manutenção da boa saúde desse trabalhador. Tá? O primeiro período aquisitivo é de 12 meses. A maioria dos trabalhadores, assim, trabalha 12 meses para poder, pela primeira vez, tirar umas férias. Né? Bacana isso. Mas, na 8.112, o segundo período basta virar o ano. Como assim? Ó, meu amigão, você fez concurso, passou, e aí você tomou posse no dia 10 de janeiro de 2016. Então, 12 meses depois, no dia 10, ou melhor, no dia 9, né? No dia 9 de 1 de 2017, você adquiriu direito às férias. Ou seja, 12 meses depois você tem direito às férias. Mas isso aqui foi o seu primeiro período. Belezinha? Foi o seu primeiro período de férias. Então, ó, teve que esperar 12 meses. Pô, você gostou tanto desse negócio de férias que não vê a hora de tirar outras férias, né? Tá bom. Ocorre que no dia 1 de 1 de 2018, ou seja, não completou 12 meses, você tem mais 30 dias. Vou fazer um exemplo mais claro, mais evidente, mais bacana. Vou mudar as datas, que eu acho que vai ficar melhor. A visualização vai ficar bem melhor. Você entrou em exercício no dia 1º/7 de 2016, tá bom? Então, no dia 1º/7 de 2017, você adquiriu os 12 meses e agora você pode tirar férias, ok? Ocorre que no dia 1º de janeiro de 2018, você já tem mais 30 dias.
Por que isso? Porque a exigência dos 12 meses é só para o primeiro período aquisitivo. Depois, virou o ano, você automaticamente tem 30 dias. Isso é regra da 8.112. Para os servidores públicos estaduais, a regra é outra. Na CLT, a regra é outra também. Em alguma legislação distrital ou municipal, a regra é diferente. Mas para 8.112, para os servidores públicos civis federais, administração direta e indireta, inclusive autárquica, empresa pública e fundações, a empresa pública não, a empresa pública é CLT, autarquias e fundações e agências reguladoras e executivas, você tem essa regrinha aqui da 8.112. Primeiro período aquisitivo, 12 meses, e depois só virar o ano. Virou o ano, está valendo, tenho 30 dias já de férias, é automático, bacana. Né? Isso é legal, porque de repente, o cabeça virou o ano agora, no dia 1º de janeiro de 2016, o cabeça já tinha 60 dias de férias. 30 de 2015 que o cabeça não usufruiu e mais 30 de agora de 2016. O cabeça falou que tirou 8 dias, sim, as férias de 8 dias eu tirei em 2015, mas eram referente a 2014. O cabeça não consegue tirar férias com muita facilidade, um pouco complicado. Né? Mas de vez em quando a cabeça sai. E é bom, hein? É bom. Primeiro período aquisitivo, 12 meses. O segundo período virou o ano, já está valendo, tá? São parceláveis em até 3 etapas. Isso é uma diferença da CLT. A CLT, salvo engano, só permite dividir em 2 vezes. 10 e 20, 15 e 15, 20 e 10. Aqui, na 8.112, é permitido você dividir em 3 vezes. 10, 10, 10. Alguns órgãos permitem que você tire dias de férias. Por exemplo, vou tirar 5 dias, só emendar com feriado. Fechou, sem problema nenhum. Mas aí você só tem mais 2 divisões, então sobraram 25 dias. Você tem que dar um jeito de tirar esses 25 dias depois. Mas eu só quero tirar mais 5 porque tem um outro feriadão ali. Não tem problema não, vão sobrar 20 dias e esse você vai ter que queimar de uma só vez na terceira divisão. Então olha que bacana. Você pode pegar seus 30 dias de férias e dividir em até 3 vezes. Mas não precisam ser parcelas iguais, podem ser parcelas diferentes. Por exemplo, agora em abril vai ter um feriadão que começa na quarta-feira, né? Na quarta. Aí você vai quarta, quinta e sexta. 3 dias, bacana, né? Mas se eu pedir férias eu vou ter que queimar esses feriados, ou vou ter que trabalhar na segunda e na terça, né? Podia pegar uma passagem mais barata nesses dias, já que não é feriado. No Ministério Público da União você pode falar assim, me dá 2 dias de férias, segunda e terça. Aí você emenda com o feriado, você vaza já na sexta-feira anterior, você pega sábado, domingo, segunda e terça, seus dias de férias, mais os 3 dias lá, só mais 3 dias e mais o final de semana. 2 dias viraram 10. Bacana, né? Legal, isso é possível fazer, é perfeitamente legal. Só que é o seguinte, vai depender sempre da regulamentação do teu órgão, do órgão que você trabalha. Antigamente, no Ministério Público da União, o período mínimo de uma parcela dessa eram 7 dias. Os servidores ficavam putos, né? Por quê? Porque não dava para emendar com feriado nenhum. Às vezes queimava em final de semana ou em feriado mesmo. Aí a administração falou, já que vocês não têm reajuste há 10 anos, eu vou dar uma melhoradinha pelo menos nas férias. Vocês podem marcar férias aí com 1 dia ou 2, ou se eu não me engano, no mínimo 3. Uma coisa assim, tá? Mas agora já ficou bem mais flexível. Mas continua aqui, 3 parcelas. Cabeça, quero tirar os 30 dias. Sussa, se teu chefe autorizou, toca os 30 dias. Cabeça, você falou que tem 60 dias de férias. Tenho 60 dias de férias. As de 2015, que eu não tirei nenhum dia, mais as de 2016. Você pode chegar no seu chefe e falar assim, me dá os 60? Consecutivos, torrar tudo? Posso, sem problema nenhum. Não havendo problema para a continuidade dos serviços, pode pegar os 60 dias e tocar direto. Belezinha? São parceláveis em até 3 vezes. Quais os requisitos? O servidor tem que pedir para parcelar, né? E tem que estar condicionado sempre ao interesse da administração. Aqui existe uma discricionariedade. Seu chefe pode falar assim, cara, eu não vou permitir que você parcele em 3 vezes, porque isso vai me causar problemas no serviço. Vai quebrar a continuidade do serviço. Vamos fazer só esse ano em 2 vezes? Porque já tem seus colegas aí que estão marcados nos dias tais. Se você tirar 3 vezes, dessa terceira vez, por exemplo, vai incidir com as férias do João das Couve ali. Aí eu fico sem 2 servidores. E tem setores da administração que muitas vezes só tem 1 servidor. Só 1. E aí se você faltar,
Tem ninguém, né? O ano passado o Cabeça trabalhava na licitação, era o pregoeiro lá da Procuradoria da República em Mato Grosso. Se o Cabeça tivesse férias, ficava sem pregoeiro. Por quê? Porque não tinha outro. Era, como dizia o meu colega lá, o Diego, um abração pro Diego, né? O Diego falava assim, ó, Cabeça, aqui é equipe, é só você, filho. Fala a equipe de licitação. Então é equipe de licitação. Só tem um. E quando o cara tira férias, não tem ninguém. Né? Ah, tem lá um substituto, mas o substituto já tem as atividades dele e tal. Enfim, na prática não fica ninguém. Então, por isso que a parcela de férias fica sempre condicionada ao interesse da administração pública, que pode achar, não, legal, vamos fazer assim 3 vezes. Ou pode dizer, não, não vai rolar. Você vai ter que tirar 15 agora e 15 depois. Tá? E pode negar férias, a administração pode falar, não vai tirar férias. Pode, sem problema nenhum. Seu chefe vai te falar, olha, você não vai tirar férias. Você está marcando agora para o mês de julho, não rola. Você não vai tirar férias. Por quê? Porque julho já tem outros 3 servidores do setor que vão tirar em julho porque eles têm filhos em idade escolar. E você não tem filho, não é casado, não tem ninguém que vai tirar férias aí com você nesse mesmo período que você vai ficar. Bacana, né? Você vai tirar férias, mas não em julho, outro período. Ou o teu chefe é um cara muito carniça, ele fala assim, filho, esse ano esquece de férias. A gente está atolado em serviço esse ano, ninguém vai tirar férias, nem você, nem seus colegas. Vamos jogar tudo pro ano que vem. Aí você fala assim, ó, desisto, quero sair dessa brincadeira, né? Adicional de 1/3 será pago até 2 dias antes de você sair em férias, tá legal? E se você foi exonerado e não usufruiu, não gozou das suas férias, como é que faz? Indenizado. Pô, eu tenho 60 dias de férias. Aí você passa no outro concurso e fala, ó, tô pedindo exoneração. Pô, por quê, cabeçudo? Vou trabalhar no outro órgão, paga mais, não precisa bater ponto, trabalho é mais light, o prédio é mais bonito, né? O pessoal lá é mais gente fina, tchau pra vocês. Pô, mas você tem 60 dias de férias. Indeniza. Não quero, pode indenizar, não tem problema nenhum. Indeniza, estou pedindo exoneração. Existe uma possibilidade dentro da administração pública federal de você carregar as suas férias. Isso é possível. Você trabalha, por exemplo, na Receita Federal. E aí você faz um concurso e passa para o TCU. Você vai ser auditor lá no TCU. Maravilha, né? 2 órgãos top. Aí você tem férias lá na Receita Federal que você não usufruiu. A administração pública federal tem como simplesmente te conceder essas férias no cargo novo. Isso é possível, existe regulamentação para isso. Não está na 8.112, não adianta nem procurar que você não vai achar. Isso é regulamentação de Ministério do Planejamento, dos órgãos especificamente, eles aceitam você carregar as suas férias. Aí você pode levar e chegar lá no órgão, gurizada, cheguei, estou aqui, novo auditor, até mais, estou saindo de férias, das minhas férias vencidas lá da Receita Federal, daqui uns 30 dias eu apareço. Isso pode acontecer sim. Mas você pode falar, não, eu não quero isso, eu quero receber em cascalho, pecúnia, dinheiro, eu quero uma indenização. Aí é tudo indenizado. Os dias de férias mais 1/3, tá bom? O cálculo indenizatório observará uma proporcionalidade. Qual que é a proporcionalidade? 1/12. Ah, você tem direito a férias, mas olha só, você tem... Para completar os 12 meses aí, que em tese te dariam direito para férias, está faltando 4. Então, você trabalhou 8 meses, então vou fazer um cálculo de 8/12. Você vai receber uma indenização de 8/12. Tá bom? E a remuneração que é levada em conta? Do dia da sua exoneração. Se no dia da sua exoneração você estava ganhando R$3.000, então vai levar em conta os R$3.000. Se você estava ganhando R$10.000, você vai levar em conta os R$10.000. Tá? E interrupção de férias é perfeitamente possível em caso de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral. E por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima. Então, 2 situações, calamidade, júri, serviço militar, serviço eleitoral, pode interromper suas férias. Tudo isso pode interromper suas férias. E a segunda situação, que é a mais comum, interrompe as férias em razão de necessidade de serviço. O que rola? Na necessidade de serviço, por alguma razão, houve uma sobrecarga no trabalho lá e não tem gente suficiente para dar conta do recado. Então, Rodrigo, volta aí, vamos interromper suas férias. Pô, mas eu estou aqui na beira da praia tomando água de coco, então tá bom. Cancela tudo, deixa a aguinha de coco aí do lado e volta a trabalhar. Quando eu te liberar de volta, você retorna para tomar a sua água de coco. Pode acontecer? Pode.
E aí é uma delícia, né? Você já comprou passagem, já reservou hotel, já fez todo um gasto. Pra você mudar isso, filho, é caro, é muito caro. Então, o administrador vai ter que ter um cuidado muito grande na hora de aprontar uma graça dessa aqui, né? Eu geralmente entendo que isso não pode acontecer de forma irresponsável e sem planejamento. Por quê? Porque a administração pública é diferente da nossa casa. A administração pública ela tem que trabalhar com base em planejamento. Isso não é loucura do cabeça, isso é regra de gestão pública. Você tem que planejar o que você vai fazer durante o ano, quanto você vai gastar, quantas férias terão no teu setor durante esse ano, quais serão os momentos das férias. Então você não vai fazer a coisa de forma amadora, você trabalha de maneira planejada. E o planejamento exige previsibilidade. Eu vou prever o que pode acontecer. Então, eu só admito e entendo que é correto interrupção de férias quando algo imprevisível aconteceu. Porque o previsível já tinha que estar na conta lá, o previsível já tinha que estar no teu roteiro de trabalho daquele ano. Ah, mas foi imprevisível o que aconteceu. Tudo bem, aí na imprevisibilidade você chama. Mas a 8.112 não faz essa diferenciação. Ela só diz o seguinte, que havendo necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima do órgão, pode interromper as férias. Tá? O fato é que o juízo de valor da autoridade máxima é que vai ter que ter na cabeça dele a ideia de planejamento, previsibilidade, imprevisibilidade. Essa excepcionalidade aqui tem que ser muito bem justificada. Por quê? Porque senão prejudica o servidor, a família dele, ou um grupo de servidores, e isso pode dar um problema sério, muito sério. Tá? Ô cabeça, posso acumular férias? Eu não sou um cara que eu não gosto de tirar férias, eu gosto de trabalhar. Não curto tirar férias. Pô, tiro férias para fazer o quê da vida? Ficar olhando pro teto? Não, filho, vai viajar. Não gosto de viajar. Vai pra praia. Odeio praia. Tá bom, então vai pra montanha. Não gosto. Cara, vai passear lá em São Paulo. Não quero, não curto a capital. Então vai pro Rio de Janeiro, só conhecer os pontos turísticos. Detesto. Tá, então se enfia numa caverna, fica trancado lá 30 dias e vai descansar. Não gosto de escuro. Ah, né? Então é o seguinte. Acumula. Pode acumular. Mas, só 2 períodos. E se passar de 2? Perdeu, Playboy. Perdeu. Tem conversa. Se passar de 2 períodos... cabeça falou para você que tem 30 dias de 2015. Eu não usufruí 30 dias do ano passado. Tá bom? Se eu não usufruir esses 30 dias até 2016, até o final de 2016, eu perco meus 30 dias. Cabeça, aí você recebe em dinheiro? Eu não falei que é convertido em dinheiro, eu falei que eu perco. Ou seja, eu fico sem a grana e fico sem as férias. Negocião da China esse, né? Não saí para descansar e nem recebi grana pelo meu trabalho. Pelas minhas férias, melhor dizendo. A 8.112 só admite que você acumule por 2 anos as suas férias. Passou disso, não rola. Tá? Não rola. Então, adquiriu, usufrua. Porque você corre o risco grave de perder. Existe a possibilidade de você passar 2 anos, não tirar férias e depois tirar ou receber em dinheiro? Sim, existe. Mas isso vai depender de um processo administrativo, você vai ter que provar, você, seu chefe, vão ter que provar que tomada não é focinho de porco, e aí com muita atenção e cuidado a administração vai dizer, vou te indenizar, você não vai perder. Tá? Vou te indenizar porque as férias estavam programadas no finalzinho do período, mas por uma imprevisibilidade, enfim, uma necessidade extraordinária que aconteceu, você teve que ficar. A culpa não foi sua, nem do teu chefe, aconteceu, não era previsível. Então tá, você vai poder usufruir no outro ano, ou melhor, você não vai usufruir, mas eu vou te indenizar tudo. Isso é perfeitamente possível, mas é, assim, a exceção da exceção da exceção. A regra é, adquiriu férias, usufrua em até 2 anos, tá? Porque senão você perde. Caso a acumulação ultrapasse 2 períodos, a administração federal declara perdida, sem direito à indenização. Delícia! Né? Além de você não ter tirado férias, você terá que se contentar em continuar trabalhando sem indenização. Né?
Isso já deu muito pano para manga, muita briga, muita discussão. E a administração pública já tem flexibilizado essa regra, de acordo com aquilo que eu falei, em caso de excepcionalidade, não foi culpa do servidor e tal, né? E aí acaba indenizando. Mas isso é assim difícil, tá? De cada 100 casos, digamos que 2 ou 3 recebem a indenização. Por conta dos outros 97 indeferidos e o cara, se ferrou, perdeu, muita gente vai para a justiça brigar. Falou, não, eu quero minhas férias, se eu não puder tirar, eu quero em dinheiro, eu quero receber, porque senão eu estou perdendo um direito meu que é indisponível. Sim, as férias são indisponíveis. E por que as férias são indisponíveis, você sabe? Sabe? É porque as férias são feitas para manutenção da sua saúde. Você tem direito às férias para recomposição de energias físicas e psíquicas, sair do seu universo de trabalho e ficar uns dias de boa, né? Sem fazer muito esforço, como diz minha mãe, né? Essa é a ideia, para que você volte a trabalhar, tipo bateria recarregada, né? E aí volta daquele pique, aquela energia, enfim, produtividade melhor e fica muito bacana. Então a ideia das férias é essa, não é só para uma vantagem pecuniária de um terço, não tem nada a ver. É um direito indisponível do trabalhador porque ela garante a manutenção da saúde de forma preventiva até evitar danos à sua saúde. Por conta deste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem um posicionamento muito bacana quanto ao fato de você não ter usufruído das férias dentro dos dois anos ali, né? A administração diz que você perde, 8.112 diz que você perde. Aí o STJ foi e fala assim, perde não. Perde não, porque isso é direito do trabalhador público. Olha lá. Diante de situação em que um servidor público federal, regido pela 8.112, acumulará mais de 2 períodos de férias, decidiu o STJ que não se pode admitir que o servidor perca o seu direito. Significa dizer, o servidor, se ainda for ativo, poderá sim gozar dos seus períodos acumulados de férias, não importando quantos sejam. E se for inativo, a indenização do período. Bacana, né? E isso é o correto, isso é o legal, porque aí você valoriza o servidor, respeita uma situação, uma excepcionalidade qualquer lá, e manda pagar, né? Manda pagar. Porque, é triste você não ter o direito às férias. Ou muitas vezes o teu chefe não te libera. Não é que você não gosta, teu chefe não te libera. Não, deixa pra frente, deixa pra frente, deixa pra frente. De repente é um chefe desorganizado ou é um cara cruel, malvado, né? O meu malvado favorito. E aí você perde. Não, isso é uma palhaçada, né? Então aí o STJ tem esse entendimento. Não, vai usufruir na sequência. Ou, se for inativo, indeniza. Mas as administrações admitem administrativamente, sem ter que ir à justiça, indenizar o valor ou autorizar que você usufrua no período subsequente. O entendimento do STJ leva em consideração a impossibilidade de enriquecimento sem causa da administração pública. Sim, gera enriquecimento sem causa. Porque, afinal de contas, a administração tem um orçamento. E nesse orçamento contempla o quê? Férias do servidor e o adicional de férias. Ótimo. Aí você não dá férias para o cara, ele não usufrui, ele não se ausenta do serviço, você não tem que remanejar pessoal, ou seja, menos custo. E, além de tudo, você não paga um terço para ele, ou seja, menos gasto, menos despesa. O que a administração fez no final das contas? Economizou, ela enriqueceu, mas ela deu causa para esse enriquecimento, ela trabalhou para se enriquecer? Não. Ela tem um enriquecimento sem causa. A gente chama isso de locupletamento ou enriquecimento ilícito. Ganhar dinheiro sem ter origem, sem ter causa lícita para isso, né? É o que mais acontece no serviço público. Muita gente fica sem as férias e a administração acaba faturando uma graninha. Beleza? Sussa, tranquilos? Aí, já estamos nos finalmente e agora a gente vai para a nossa bateria de exercícios. Cabeça preparou bastante coisa bacana para a gente fixar esse ponto da matéria. Belezinha? Bora lá? Vamos ver o que a gente preparou? 2013, Sesgran Rio, IBGE, administrador. Márcia exerce atividade em zona de fronteira.
para onde foi transferida por necessidade do serviço. Márcia adaptou-se às circunstâncias do local, apesar de habitar em local ermo, embora localizado em zona urbana de pouca densidade demográfica. Nos termos da Lei 8.112, ela faz jus ao denominado... E aí? Márcia está morando lá no Cafundó do Judas, uma cidadezinha pequenininha lá. E aí, ela tem direito a algum adicional, alguma gratificação? E aí, o que vocês acham? Insalubridade não falou de nada que atrapalhe a saúde dela, nem que coloque em risco a vida dela, portanto, nem adicional de insalubridade, nem de periculosidade. Adicional de fronteira. Existe adicional de fronteira? Não, não existe adicional de fronteira. Adicional de penosidade. Adicional de moradia. Olha só. Exerce atividade em zona de fronteira. Zona de fronteira é uma das hipóteses que autoriza o adicional de penosidade, atividade penosa. E aqui, ó, além de ser zona de fronteira, é local ermo. Embora a zona urbana é de pouquíssima densidade demográfica, ou seja, quase uma cidade fantasma. Então ela receberá o adicional de penosidade, tanto por se tratar de zona de fronteira, como por se tratar de local ermo, de pouca densidade demográfica, ou seja, não tem comércio com diversidade, enfim, a situação é fraquinha lá, né? Então, ó, letra D, a nossa resposta correta, porque insalubridade, dano à saúde, periculosidade, vida, adicional de fronteira, não existe, e adicional de moradia, até tem o auxílio moradia para servidor, mas é uma outra situação que não tem nada a ver com zona de fronteira ou local ermo, tá? Olha lá, resposta letra D, Cés Gran Rio. Questão bem bacana, deu as dicas legais, o enunciado deixou claro, ó, zona de fronteira, local ermo. Se você não lembrasse da zona de fronteira, poderia lembrar da cidadezinha fantasma lá, né? Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos para a próxima, essa aqui é da UFMT, lá de Mato Grosso. O UFMT faz umas provas para concurso que são de arrancar o couro da gurizada, mas essa aqui, ó, essa questão aqui não foi nada absurdo, não. Prova de 2014, foi a UFMT que fez a prova para a própria UFMT, um concurso para ser servidor da UFMT. De acordo com 8.112, serão deferidos aos servidores retribuições, gratificações e adicionais, além do vencimento e das vantagens previstas na lei. Qual adicional não é deferido aos servidores públicos segundo a lei? Adicional noturno? Adicional noturno é. Adicional de férias? Adicional de férias é. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas? Sim, também é. Adicional por tempo de serviço, este não existe mais. Antigamente existia, né? Quanto mais tempo você tivesse na administração, mais grana você ganharia. Acabou. Olha lá, só para conferir, letra D. Questão até bacana, simples, né? E questionou sobre algo que não existe mais. Antigamente, existia a possibilidade do adicional por tempo de serviço. Quanto mais tempo você ficasse na administração, você incorporava um valor por estar há muito tempo na administração. Isso foi substituído pelos planos de cargos e carreira, em que a cada ano você muda de nível. Você passa a ganhar um pouquinho a mais, R$70 a mais, R$100 a mais, 150 a mais, depende do seu cargo, depende da sua remuneração. Mas isso tem um limite. Quando você chega no fim da carreira, não progride mais. Acabou, parou aí, estagnou. Você não tem mais reajuste remuneratório. É complicado. Aí, por conta dessa situação, ou por conta do regime anterior, por mais tempo que você tivesse, você passaria a ganhar mais, que era o chamado adicional por tempo de serviço. Belezinha? Letra D, então, a nossa resposta correta. Agora a gente vai fazer uma da Fundef, do Instituto Federal de São Paulo, para auxiliar de biblioteconomia, né? Pessoal que trabalha na biblioteca. Olha lá. Segundo o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, não constitui indenização do servidor. Adicional não é indenização, tanto que sobre os adicionais incide carga tributária e previdenciária. Na verdade, carga tributária de forma geral, que é imposto de renda e previdência. Ajuda de custo, indenização. Auxílio moradia, indenização. Diária, indenização. Esses três últimos aqui são indenizações previstas na Lei 8.112. Agora, o adicional não.
Adicional não é indenização. Conferindo a nossa resposta, olha lá. Letra A. A gente viu na aula passada sobre isso aqui, ajuda de custo, auxílio moradia e diárias. E tudo isso é indenização. Tudo isso faz parte de um pacote maior chamado vantagens. Né? Vantagens e direitos do servidor público. Beleza? Pela 8.112, né? Pela 8.112. Tudo bem? Vamos conferir? Letra A. E agora, uma da ESAF 2015. Isso aqui foi para a analista de planejamento e orçamento. Da própria ESAF. A ESAF fez prova para ela mesma, né? ESAF tem umas questões cabulosas, né? Mas essa aqui não foi nada assim absurda, né? Constitui modalidades de indenização ao servidor público as seguintes espécies e verbas, exceto, ou seja, eu vou procurar nessa questão aquilo que não é indenização, tá? Auxílio moradia é indenização. Adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade é adicional. E isso aqui é diferente de indenização. Maravilha, né? Ajuda de custo, indenização. Diárias, indenização. Auxílio transporte, também indenização. A única que não é indenização, letra B, a nossa resposta. Vamos conferir. Questãozinha da ESAF foi até bacana, né? Para um analista de planejamento, que é cargo nível superior, né? Letra B, nossa resposta correta. Maravilha, né? Essa foi tranquila. Agora uma da Sesgran Rio. 2014, Sesgran Rio, foi para o Cefet do Rio de Janeiro, prova nível médio. Vamos ver o que os caras perguntaram aqui, né? Nos termos da Lei 8.112, o servidor público faz jus, ou seja, tem direito à remuneração e a determinadas indenizações. Belezinha. A gente já sabe, indenização diária, ajuda de custo, auxílio transporte, auxílio moradia, essa coisa toda. Dentre as indenizações, consta a referente ao pagamento de auxílio moradia e indenização, hora extra, é adicional. Pagamento por chefia, isso é gratificação, que pode ser de função comissionada ou cargo comissionado. Adicional noturno, já diz tudo, né? Adicional, portanto não é indenização. Gratificação natalina, não é indenização, é gratificação. Maravilha? A única indenização que a gente tem aqui nessa questão de 2014 da Sesgran Rio é o auxílio moradia. Servidor público tem direito ao auxílio moradia? Tem sim, quando ele é removido no interesse da administração para assumir alguma chefia, direção, assessoramento em outra sede. Aí ele faz jus sim a receber um auxílio moradia que a gente já sabe que é limitado a R$ 1.800 por mês. Para despesas comprovadas com moradia, né? Uma maravilha isso. É igualzinho aí dos membros do MP e da magistratura que recebem 4.500 para fazer o que quiser, né? Indenização. Olha lá, letra A. Nossa respostinha, letra A. Vamos para a próxima. Essa aqui, Fundação Carlos Chagas, Tribunal de Contas do Piauí. Um abraço, pessoal do Piauí. Ainda quero conhecer a terra de vocês. Não conheço, mas dizem que é muito bonito. Ainda vou conhecer. Olha lá, a Constituição Federal elenca direitos e obrigações aos servidores públicos. Tá bom. Dentre os direitos aplicáveis aos ocupantes de cargos e empregos públicos, encontra-se. Então tá, vamos ver o que se encontra dentro dos direitos e vantagens do servidor público segundo a Constituição Federal. Por que eu peguei essa questão? Porque ela diz respeito à nossa aula e fala de questões referentes a 8.112. Olha lá, fundo de garantia por tempo de serviço, isso é coisa de servidor público. O questionamento é referente aos servidores públicos, não é ao empregado público. Que empregado público está sujeito a um regime jurídico diverso. Não é o mesmo regime jurídico do servidor público, tá? Se empregado público tem fundo de garantia, servidor público não tem FGTS. Então, letra A está fora. Servidor público não tem FGTS. Seguro-desemprego em caso de rescisão, sem justa causa, e extinção do cargo com colocação do servidor em disponibilidade. Não rola seguro-desemprego para servidor público, porque servidor público é estatutário. No regime estatutário não tem seguro-desemprego nem FGTS. Participação sobre lucros. Pode parar aí, não vou nem continuar. Servidor público não tem participação sobre lucro algum da administração pública, né?
Ô, cabeça, meu pai trabalha no Banco do Brasil e ele tem participação de lucro. Maravilha, parabéns para o seu pai. Muito bacana receber participação de lucros do Banco do Brasil, né? Mas seu pai não é servidor público, seu pai é empregado público. Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, seu pessoal está sujeito ao regime jurídico da CLT, que é o regime jurídico de direito privado. Quando a gente fala em servidores públicos, nós estamos falando do regime jurídico de direito público. É o pessoal estatutário, que não tem FGTS, não tem seguro-desemprego, não tem participação de lucros. Repouso semanal remunerado de pelo menos 2 dias. Não, de pelo menos 1 dia. Aqui, ó, estragaram bem aqui nesses 2, ó. Repouso semanal remunerado tanto faz para o trabalhador de iniciativa privada como para o trabalhador do serviço público. Só direito a 1 dia de repouso semanal remunerado. Adicional noturno, além da remuneração já percebida mensalmente. Opa, aqui sim é uma das vantagens devidas aos servidores públicos, é o adicional noturno. Aquele que trabalha em horário noturno, ele tem direito sim. Maravilha, né? Letra E, respostinha correta. Pior que o adicional noturno, vai para a nossa segunda aula. Não era para estar nessa aula aqui não, tá? Vai para a próxima aula. Adicional noturno eu já falei na aula anterior. Não, é na próxima aula. Mas enfim, já fica a dica aqui. O que é o adicional noturno? Quem trabalha na administração pública federal, servidor público federal civil, das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia, tem direito a receber um adicional sobre o trabalho noturno. Leva em consideração a hora diurna e aí joga em cima um adicional, tá? Belezinha? Só para conferir nossa letra E, essa questão escapou, não era para estar aqui, mas beleza, tudo bem, pelo menos a gente já viu uma série de vantagens que não tem direito o servidor público e uma que ele tem ali, tá bom? CESP 2013, prova para defensor público. Prova para bacharel em direito, né? Vamos ver o que tem de bacana aqui nessa questão de letra A, B, C, D e E. Belezinha? Vamos lá. Assinale a opção correta referente aos servidores públicos. O fim da exigência do regime jurídico único para os servidores públicos é tema ainda não resolvido definitivamente. Boa questão. O regime jurídico dos servidores públicos, por força da Constituição da República, é único. E o regime jurídico único para a administração pública federal, servidores civis, é a Lei 8.112. Show de bola, beleza? Tudo bem? Pô, mas há um tempo atrás teve uma multiplicidade de regimes, a Constituição foi alterada. Sim, realmente a Constituição foi alterada e permitiu-se que a mesma administração pública tenha pessoal no regime estatutário, ou pessoal no regime seletista, ou ainda pessoal contratado. Basicamente 3 regimes aí tolerados. Acontece que a emenda constitucional que alterou o artigo 37 da Constituição levou uma bordoada do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, numa decisão provisória, declarou a inconstitucionalidade da emenda e disse que o regime continua sendo o único, norma anterior. Por que aqui está falando que é não resolvido definitivamente? Realmente não foi resolvido definitivamente, porque a decisão do STF é provisória. Foi uma decisão em caráter cautelar, né? Ou melhor, foi uma antecipação de tutela. O STF adiantou um possível julgamento futuro, mas a decisão não transitou em julgado ainda, é uma decisão provisória. Por isso que a questão fala não resolvido definitivamente. Bacana, né? Isso aqui está certo. A letra A é a nossa resposta correta. E eu vou te mostrar por que as outras estão erradas. Os municípios podem remunerar seus vereadores por vencimentos compostos de uma parcela fixa e outra variável? Não, porque vereador tem que receber subsídio, parcela única, não tem parcela fixa e parcela variável. Tá? Vereador não pode receber, isso aqui está errado. Letra B está errada. Letra C. Os municípios que ainda não instituíram o regime de emprego público é CLT, podem fazê-lo a qualquer tempo com base no disposto na emenda 19? Não podem, porque a emenda 19 foi provisoriamente declarada
inconstitucional justamente no ponto que fala do regime jurídico. Então, os municípios que não adotaram o emprego público como regime do seu pessoal não podem fazer agora. Eles têm que manter quem é estatutário lá sem alteração. Letra C está errada também. E agora a letra D e E. O servidor remunerado por meio de subsídio não faz jus à gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou vantagem de caráter indenizatório? Está errado. Mesmo recebendo por subsídio, ele faz jus sim a algum adicional, por exemplo, adicional noturno, adicional de hora extra, ou uma indenização de diária, ou ainda uma indenização por transporte. Então, está errado. Tá? A Constituição Federal limita a acumulação remunerada de cargos públicos a 2 cargos ou empregos privativos de profissional da área de saúde. Está errado também. Ela limita aos profissionais da área de saúde, técnico professor ou 2 de professor. Belezinha? Sussa, tranquilos? A nossa resposta correta é a letra A. Tá bom? É isso aí, a gente encerrou a nossa aula de hoje. Eu sei que foi uma aula mais tranquila, mais light, mas essa era a proposta, né? Porque a aula anterior foi puxada, foi pancada, essa foi para dar uma relaxada e a próxima, prepara. Vai refrescar a cabeça, tomar uma água, se quiser deixar para amanhã também não tem problema, porque a próxima aula vai ser bem puxada. Porque a gente vai encerrar esse capítulo gigante aí dos direitos e vantagens dos servidores públicos. Tá bom? Meu amigão, minha amigona, muito obrigado pela atenção, forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e quero fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que acabaram de assistir essa super videoaula, uma aula top do Lá Concurso, uma aula focada, específica para o concurso da UFMT 2017, convido vocês a se matricularem no nosso curso da UFMT. Nós, do Lá Concurso, fizemos um curso aí, preparamos um curso muito especial, com muito carinho. São mais de 150 videoaulas à sua disposição, ponto a ponto do edital, super atualizado. No YouTube, nós disponibilizamos apenas 30 videoaulas para vocês conhecerem os nossos grandes mestres. Tá certo, meus amigos? Olha só, e aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet, nosso curso completo, super atualizado, investimento a partir de R$ 180. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 18, você se matricula no cargo de auxiliar. E 10 parcelas de R$ 20, você se matricula no cargo de assistente em administração. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você gostou dessa videoaula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Então, vai aqui embaixo, clique aqui e faça o download do material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês aqui no Lá Concurso. Clique lá.